Bom, irmãos, hoje o nosso tema é Desça da cruz e salve a ti mesmo. Eu pensei em trazer esse tema, que é mais ou menos a continuação do que nós já falamos, acho que uns 2 domingos atrás, que é como herdar o reino de Deus, que eu acho que tem ligação com aquele tema que a gente já trouxe. E como o pastor Hélio falou, irmãos, nós talvez estejamos na geração que vai presenciar a vinda de Cristo. Porque os sinais estão muito evidentes. Ninguém sabe quando vai ser, se vai ser nessa geração, se vai ser na próxima, mas todos os sinais estão mostrando que alguma coisa vai acontecer. Tá? O mundo está muito conturbado, irmãos. O engano está muito grande. A igreja está sendo muito... A doutrina da igreja está sendo muito contaminada. A perversidade, a maldade, tudo está se multiplicando muito, irmãos. Então, assim, eu acho assim que a igreja, mais do que nunca, tem que preparar os irmãos, tem que preparar o corpo de as virgens estejam com as suas lamparinas cheias de azeite, irmãos. A gente tem que estar preparado, a gente não pode deixar que o final dos tempos venha como um ladrão que a gente fique totalmente surpresa. Puxa, aconteceu e agora? O que eu faço? Eu não estou preparada. Então, essa palavra que eu pensei em trazer para os irmãos hoje é mais uma palavra de preparo. Porque aquela ideia festiva de eu vou na igreja para receber a bênção e a semana inteira eu levo minha vida como se não fosse cristã. Eu tenho uma vida dupla, né? Um ânimo duplo. Eu sou uma pessoa, quando eu estou na igreja, porque eu quero uma bênção de Deus, porque eu quero que exista um sinal, uma maravilha durante a semana, e são como uma pessoa do mundo, uma pessoa que não tem compromisso com Cristo. E eu acho que nesses finais dos tempos, irmãos, a gente tem que aumentar os nossos laços cristãos, aumentar o nosso compromisso com Deus. Não que eu menospreze ou despreze, eu acho que não são importantes os sinais. Os sinais são importantes. Buscar a bênção é importante. Buscar uma bênção para a minha vida, para a minha família, para a minha situação econômica, para a minha situação profissional, para a minha situação amorosa, para o meu casamento. Sim. Você quer que eu vou pelo celular? Então, deixa eu entrar aqui pelo celular, porque eu não estou usando nada da internet. Mas está picotando. Então, vamos aqui pelo celular, peraí. Está oscilando muito o seu sinal. Agora está bom, mas ele está oscilando muito. Tem hora que picota que não dá para entender. Por exemplo, agora tá no verdinho, tá bom. Então, vou me... E travou, é verdade.
Então, irmãos, o que a gente quer agora é preparar a igreja para o que vai acontecer. Logicamente, como eu disse, nós estamos sempre pedindo a Jesus uma bênção para nós, para a nossa família, mas também nós precisamos de amadurecer como cristãos. Chega de meninice como cristãos. Temos que amadurecer na marra, urgentemente. Temos que crescer como cristãos, sermos cristãos que experimentados, que vamos nos alimentar com arroz e feijão e não com leitinho mais. Passou a fase do leitinho, irmãos. Agora temos que nos alimentar com arroz, feijão e carne, porque precisamos desse alimento para o nosso crescimento. É urgente. É urgente. Por isso o motivo dessa pregação. Desça da cruz e salve a ti mesmo. Irmãos, se alguém achar que eu me equivoquei em alguma coisa, fala depois com o pastor Hélio, tá? Que eu não sou a dona da verdade, mas essa é a visão que Deus me deu e eu creio que seja a visão bíblica, tá? Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, não, mas Cristo já fez tudo lá na cruz, ele já tomou as nossas dores, ele já tomou as nossas enfermidades, então nós não temos que ter mais nada. A nossa vida tem que ser de descanso aqui na terra, a nossa vida tem que ser gozar as coisas boas do mundo e usufruir, e ter dinheiro, e ter casa, e ter carro, e ter as bênçãos de Deus. Porque, afinal de contas, Jesus já levou todas as maldições lá na cruz e o que nos resta é gozar dessa vida, é gozar desse mundo. Irmãos, é sobre isso que eu quero falar. Eu queria que o pastor abrisse em Marcos 15, eu não sei se vai dar para passar os versículos, pastor, mas se der para passar, Marcos 15, 29. Irmãos, a gente viu que a gente vai falar um pouco da crucificação de Jesus hoje. Na crucificação de Jesus, a gente vê um desafio que Jesus sofreu, tá? Por quê? Porque na cruz Jesus foi humilhado, Jesus sofreu chacota, Jesus sofreu muitos desafios na cruz. E é sobre isso que fala em Marcos 15, 29. E os que passavam blasfemavam dele, meneando suas cabeças e dizendo: Ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas? Jesus falou que ele ia derrubar o templo de Jerusalém e ele ia edificar em 3 dias, só que ele estava falando do próprio corpo dele, né? Mas no verso 30 ele fala: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Então, olha o desafio. Se você faz tanta coisa, Jesus, salva-te a ti mesmo e desça da cruz, né? Desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros zombando. Olha a palavra, irmãos, zombando. Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? Olha que engraçado, né? Jesus falou tanta coisa e não pode se salvar? Verso 32. O Cristo, Rei dos Judeus, desce agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam, né? Também. Então Jesus estava recebendo bordoada e humilhação e desafios de tudo quanto era lado, né? Se ele era tão poderoso, por que ele tinha que morrer, né? E hoje muitas pessoas, às vezes até religiosas, pensam que a morte de Cristo foi um erro judiciário, né? Bom, irmãos, primeira coisa, será que Jesus
precisava de provar alguma coisa para alguém, principalmente para aqueles pecadores? Segunda coisa, os atos de Jesus são guiados por sugestões de humanos? Tá? Só para vocês pensarem. Terceira coisa para a gente meditar, irmãos. Quais desdobramentos poderiam ter a desistência de Jesus? Se Jesus amasse mais a vida dele do que aquele ato sacrificial que ele estava fazendo. Quais desdobramentos poderiam ter? Né? Então, agora vamos para Lucas, que é mais ou menos a continuação do que a gente está vendo. Lucas 23 é mais ou menos a continuação dessa história. Que essa história eu achei muito interessante porque ela, falando da crucificação de Cristo, a gente vai dar mais valor ainda à ceia que a gente vai participar hoje. O fato de participar da ceia, irmãos, é um ato espiritual. Então, vamos ver, Lucas 23, 32. E também conduziram outros 2 que eram malfeitores para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, que é o Gólgota, né? Ali o crucificaram, e aos malfeitores, uma à direita e o outro à esquerda. Então, foram crucificados os 3, certo? Verso 35. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus, né? Se você é o Cristo mesmo, se salva. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Então, irmãos, a gente vê que aconteceu uma coisa parecida em Mateus 4, não precisa de abrir, em Mateus 4, quando Satanás tenta Jesus, né? Que Satanás fala, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus não fez isso. Apesar de Jesus ter sido desafiado. Irmãos, isso é um ensinamento para nós. Porque muitas vezes nós somos desafiados pelas pessoas e nós não nos sentimos mal de não cumprirmos o desafio. Ah, você é crente mesmo? Então por que você está nessa situação? Ah, se você é crente mesmo, Deus vai ter que resolver esse seu problema. Né? Mais ou menos o paralelo, né? No verso 39, irmãos, Lucas 23, 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Né? E esse aí foi além, né? Ele queria que Jesus descesse da cruz e salvasse ele, senão ele não ia crer em Jesus se Jesus não salvasse a carne dele, se Jesus não salvasse a vida física dele, né? Então, irmãos, eu queria refletir em algumas coisas sobre o que a gente leu agora, né? Primeira coisa que eu já disse, será que Jesus precisava naquele momento de provar algo a pecadores? Né? Primeira coisa. Segunda coisa, alguma vez Jesus agiu decorrente de provocações de pecadores? Acho que não, né? Terceira coisa, nessa passagem que a gente leu, se Jesus não fosse crucificado, ele seria o Cordeiro Imaculado? Acho que não, né? Se ele não fosse crucificado, ele iria pagar pelos nossos pecados? Se Jesus descesse da cruz, o Pai não seria mentiroso? Ou o próprio Jesus não seria um mentiroso? Se Jesus descesse da cruz, ele iria ressuscitar no terceiro dia, na Páscoa?
Será que Jesus iria ressuscitar? Outra coisa, Jesus, na cruz, ele teria sido o que iria anular as maldições da lei se ele não se sacrificasse naquela cruz. Ele poderia salvar a humanidade? Acho que não, né? Será que existiria a nova aliança se Jesus descesse da cruz? E Jesus tinha esse poder. Ele poderia invocar legiões de anjos e descer da cruz, daquela humilhação, daquela dor, daquela afronta. Mas iria existir a nova aliança ou a gente ainda está na velha aliança? Né? Então, a humanidade não seria mais salva. Né? Então, uma coisa importante também, se Jesus descesse daquela cruz, ele iria mostrar que não é possível o cristão ir para a cruz. Cristão, agora eu digo, cristão ir para a cruz, irmão, mas Jesus já foi na cruz. Se Jesus foi na cruz, eu não preciso de ir na cruz, certo? Vamos pensar, irmãos, vamos ver o que está na Bíblia. Eu não vou responder isso, quem vai responder isso é a Bíblia, tá? Então, continuando a história dos malfeitores, em Lucas 23, 40, que um falou, né, salva-te a ti mesmo e a nós, né? Então, no verso 40, respondendo, porém, o outro, né, que é Dimas, esse outro, repreendia-o dizendo, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Então, Dimas sabia que Jesus era Deus, irmãos. Olha que coisa importante isso. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Esse Dimas conhecia Jesus. E eu já vi até pregação falando que provavelmente ele tinha sido até já conhecido a Jesus e se arrependido e se batizado. Né? Porque ele tinha muita intimidade com Jesus, ele sabia que Jesus era Deus. Ele sabia que Jesus não tinha pecado. Verso 42. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele sabia que Jesus tinha um reino. Ele sabia que Jesus era Deus, que Jesus não tinha pecado, que Jesus tinha um reino e que Jesus tinha uma vida eterna preparada para os seus. E disse-lhe, verso 43, disse-lhe Jesus, na verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Esse hoje, irmãos, é uma coisa assim que cabe um estudo, tá? Porque para Deus não existe tempo, para nós existe tempo, né? Há 1000 anos, há 10 anos, há um século, mas para Jesus não existe tempo. Esse Dimas provavelmente não, certamente ele morreu e ele ficou adormecido, e quando a gente dorme a gente não vê o tempo passar, né? Tanto assim que os que morrem em Cristo estão adormecidos, não estão vendo o tempo passar. Bom, então, irmãos, essa história tem uma lição muito grande para a gente. Por quê? Os dois ladrões roubaram, fizeram algum mal feito, certo? E os dois foram para a cruz. E um era crente, cristão, e o outro não era. E os dois pagaram do mesmo jeito. Sabe como chama isso, irmãos? É a lei da semeadura e da colheita. Eu só vou abrir um parênteses nisso porque é uma coisa muito importante, porque às vezes o cristão ele fica muito decepcionado, o novo convertido, porque ele fala, eu me converti e os meus problemas continuam, eu me converti e Jesus não resolveu o meu problema familiar, ou o problema com meu marido, o problema com meu filho, o problema que eu só tenho subemprego. Jesus não resolveu nenhum desses problemas. Será que Jesus existe mesmo? Ou será que eu estou salvo? Ou será que Jesus ouve minha oração? Essa história de Dimas, irmãos, é uma história muito importante. O ladrão
da cruz, que foi para o céu. Por que ele foi para o céu? Tem um versículo que fala: quem crer e for batizado será salvo. Certamente esse bandido já era cristão antes de ir para a cruz, porque ele já conhecia Jesus na intimidade, porque todos lá estavam afrontando Jesus como se Jesus fosse um impostor. Agora, Dimas não, Dimas ele se expôs até a ser zombado também, a ter chacota em cima dele, mas ele se expôs porque ele conhecia Jesus. Né? Então, os nossos atos, o ato do Dimas, o que foi? Ele roubou. O ato dele teve consequências. Ele teve que responder. Por isso que o cristão, muitas vezes ele se converte, mas aquela má escolha que ele fez, por exemplo, de escolher um mau namorado, casou com uma pessoa que a mãe falava não casa, o pai falava não casa, o pastor falou não casa, e a pessoa vai e casa. E depois ela se converte, ela quer que esse marido instantaneamente se resolva na vida, vire cristão também. Eu até trouxe aqui para vocês, para mostrar para vocês, que agora eu estou metida a fazer horta. Isso aqui, irmãos, está vendo? É uma planta. Eu semeei essa semente. Tá? Essa semente que eu semeei é pepino. Vocês estão vendo? Porque sumiu a minha imagem aqui. Eu não sei se vocês estão vendo essa planta. Estou vendo. Tá. Então, eu semeei essa semente de pepino. O que vai dar aqui? Vai dar abobrinha? Não, vai dar pepino. E aqui, irmãos, é uma outra planta, que agora eu estou virando, fazendo horta domiciliar. Aqui é uma planta que eu semeei de abobrinha. Isso aqui vai dar maracujá? Não. Então, essa lei da semeadura e da colheita, irmãos, é uma lei que é inexorável. Tem leis que Deus não pode mudar. Vocês entendem? Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas têm más escolhas, às vezes a pessoa é jovem, tem preguiça de estudar, não se esforça, não tem uma profissão, e aí depois fala, mas eu ganho tão pouco, por que Deus não me ajuda? E às vezes é consequência do que ela fez, irmãos. Tem coisas que fogem da nossa escolha, mas muitas vezes tem situações que estão na nossa escolha, e a gente escolhe errado, né? Semeia a semente errada, porque a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Irmãos, nunca se esqueçam disso. A semeadura é livre, eu posso semear a semente que eu quiser. Eu posso semear a semente de amargura, a semente de falta de perdão, a semente de inveja, a semente de bondade, a semente de benignidade, a semente de socorro. Eu posso semear a semente de desrespeito, eu posso semear sementes boas e sementes ruins. A colheita vai ser obrigatória. Se eu semear semente ruim, a colheita vai ser de planta ruim, né? E foi o que aconteceu com aquele bandido, né? Mesmo ele se convertendo a Jesus, é a lei da semeadura e da colheita, não tem jeito. Né? A gente viu que Dimas, ele não se envergonhou, ele não se intimidou daquele momento, porque o coração dele já era de Jesus. Mas isso não invalida as consequências da vida dele. Né? Então, irmãos, uma coisa sabemos, que eu vou ainda provar para vocês, mas antes de provar isso, eu quero dizer uma coisa. Muitas razões existem que podem levar o cristão a uma angústia, a ele carregar uma cruz. Né? Então, eu separei 3 razões que eu vejo que são as principais do cristão ter que carregar a cruz. A primeira razão é a perseguição gratuita que existe no mundo, perseguindo a igreja e, em consequência, perseguindo o cristão. Muitos cristãos têm sofrimento, levam essa cruz pesada, porque o país que eles vivem
muitos morrem, dão suas próprias vidas por causa do evangelho, são perseguidos, têm sanções econômicas nas suas vidas, com perda de emprego, porque são cristãos. Muitas pessoas, às vezes até em nosso meio, são desprezadas de grupos, são desprezadas, às vezes até no meio familiar, pelo simples fato de serem cristãos. Essa cruz que a pessoa tem que carregar, Jesus já previa. Quando ele disse, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Se o pastor quiser abrir, está em Mateus 5,10. Jesus já previa essa perseguição, irmãos, porque nós vivemos num reino que não é de Deus Pai. Esse reino jaz no maligno, o mundo jaz no maligno. Então, 5,10, Mateus 5,10 fala, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem e disserem todo mal contra vós por minha causa, por causa de Jesus. Vocês vão ser bem-aventurados. E isso está acontecendo em muitos lugares, irmãos. Então, a gente tem que se abater por causa disso? Não, irmãos, nós somos bem-aventurados por causa disso. A igreja e os cristãos estão sendo perseguidos em todo o mundo, ou abertamente ou veladamente. Na Europa, irmãos, perseguem, fazem chacota dos cristãos, irmãos. Não é só em países totalitários de esquerda, lá eles matam, né? Mas, veladamente, muitas igrejas evangélicas são perseguidas atualmente. Então, essa é a primeira razão para se levar uma cruz, tá? E isso não quer dizer, irmãos, que a pessoa não é salva, não é cristã, muito pelo contrário, Jesus está falando que quem está sendo perseguido por causa da igreja, por causa do nome dele, é bem-aventurado. Uma outra razão, irmãos, que a pessoa pode levar uma cruz, é essa que eu já disse que aconteceu com o ladrão na cruz, Dimas, né, com o ladrão bonzinho que se salvou, né, que é consequência das minhas opções da vida, né? Por quê? Porque um pecado cometido, porque uma miséria, porque uma ação deslocada, porque um sentimento, porque um relacionamento que eu faço pode me trazer consequências, né? Então, e essas consequências podem ser muito amargas, irmãos. Um casamento destruído, isso é uma coisa que abate muito a pessoa. Às vezes não é culpa dela, mas às vezes é. Às vezes foi uma opção, né? Foi uma desobediência, uma opção que a pessoa teve e aquilo vai refletir por toda a vida dela, né? Então, as consequências dos nossos atos muitas vezes não são removidas com o novo nascimento. E isso é muito importante, irmãos. Eu queria que o pastor abrisse em Romanos 6,2, que fala justamente isso, sabe? Porque nós, quando entramos no Evangelho, nós como que morremos o velho homem, né? Então, essa morte do velho homem é para que haja uma transformação da nossa vida. Então, Romanos 6,2 fala assim, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, irmãos, houve o pecado? Houve. Então, aquele velho homem tem que ser sepultado, tem que ser crucificado lá na cruz, né? E nós andemos em novidade de vida. Coisas que passaram vão ter muitas vezes consequência, mas temos que deixar o pecado para que consequências maiores não venham.
Bom, então, 3 tipos de razões para estar na cruz. Primeiro, a perseguição gratuita do mundo. Segundo, sofrimento por causa de consequências de opções que a gente teve. E terceira, irmãos, situação que faz o homem ir para a cruz, que é exatamente o foco da minha palavra hoje. Tá? Quando eu sou um velho homem fazendo a minha vontade, é uma coisa tranquila. Agora, quando eu renego a minha vontade para fazer a vontade de Deus, não é uma coisa tranquila nas nossas vidas. Tanto assim que Jesus sofreu muito quando ele falou: passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando acontece isso, irmãos, a gente vê claramente que o fazer a vontade de Deus nos incomoda. Não é fácil, não é tranquilo, não é uma coisa assim que, poxa, que gostoso, eu vou fazer a vontade de Deus nessa situação. Não é, irmãos. Muitas vezes fazer a vontade de Deus é ir contra a nossa vontade, e isso é difícil, né? Então, se a minha opção para seguir meu mestre é não fazer a minha vontade, eu tenho que muitas vezes transgredir o meu bem-estar, né? E isso às vezes fica muito pesado, né? Então, irmãos, eu me anular, eu fazer a vontade de Deus, isso significa estar na cruz. Porque tem situações que é tranquilo, sim, não, olha, isso não agrada ao meu mestre, então eu não vou fazer. Mas às vezes tem coisas muito importantes para nós. E nós temos que entrar no Evangelho, entrar na vontade de Cristo e desfazer a obra ou o planejamento que a gente tinha. Mas Jesus não quer que eu faça isso, então tem que voltar tudo para trás. Tá, então eu vou voltar. E eu vou voltar mesmo, por quê? Porque eu sei que seguir a Cristo também é pesado. Tem os seus meandros que eu vou estar em desacordo com aquilo e eu não vou gostar. Isso não quer dizer, irmãos, que a vida com Cristo é uma vida ruim. Muito pelo contrário. É uma vida cheia de glória, cheia de despertamento espiritual, cheia de força, energia espiritual, que isso ninguém pode roubar da gente. E principalmente a vida de Cristo é uma vida de promessa de vida eterna, irmãos. Então, nós nos alegramos muito com a vida em Cristo, apesar do caminho ser estreito. Porque se nós fizermos a nossa vontade e não tiver cruz nesse caminho, o caminho está bem largão, né? O caminho está bem largo, então, poxa, o caminho estava estreitinho assim, antes, no começo, né? Eu tenho que fazer a vontade de Deus, eu não posso fazer meus planos, os planos são de Deus. Mas eu achei que era tão largo, não era só salvação, bênção, eu faço o que eu quero, e eu tenho o que eu quero, e eu planejo do jeito que eu quero, que Jesus abençoa. Não, irmãos, não é bem assim, né? Não é bem assim. Eu tenho que gerar frutos dignos de arrependimento, irmãos. Eu tenho que buscar o bem-estar do meu inimigo. E tudo isso, irmão, você acha que é fácil? Você acha que é fácil eu chegar e orar por um ditador? Não é fácil. Eu pedi para Deus abençoar a família dele. Não é fácil, irmão. Então a gente tem que orar. A gente tem que orar pelos nossos inimigos. Isso nunca foi fácil para ninguém. Por isso que eu digo, essa terceira opção aqui, essa terceira razão para estar na cruz é fazer eu voluntariamente querer fazer a vontade do Pai. Não é porque estão me perseguindo, não é porque eu tive um ato errado. Não, essa é uma outra razão para que eu tenha que carregar a cruz. Então, irmãos,
a cruz, eu queria que o pastor abrisse em Lucas 9:62. Lucas 9:62, irmãos, fala justamente isso. Porque a cruz é a sexta-feira, a cruz é a paixão, a cruz é a morte, a cruz é quando Jesus foi morto, é a tristeza. Mas, para que exista a Páscoa, tem que existir a morte. Então, Lucas 9:62 fala assim, e Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, irmãos, guarda bem isso, não temos que olhar para trás, não temos que ficar se lamentando, falando, ai, como era bom os pepinos lá do Egito, né? Ou a mulher do Ló que olhou para trás, né? Virou uma estátua do sal. Irmãos, olhar para frente, para o autor e consumador da nossa fé, né? Então, irmãos, para nós vivenciarmos a Páscoa, temos que passar pela cruz, né? Para vivenciarmos a ressurreição, a nossa ressurreição, né? Então, eu queria que o pastor voltasse lá em Romanos 6:5, para vocês verem, irmãos, o quanto é importante a gente imitar Cristo, né? Que Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nós temos que imitar Cristo em tudo, inclusive na sua morte, para que nós possamos também ser participantes na sua ressurreição. Então, Romanos 6:5, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Verso 6, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Opa, tem que ser crucificado então, irmãos, o homem velho. Então, a cruz faz parte do cristão, e não só de Cristo. Verso 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo nosso Senhor. Então, irmãos, cruz, cruz e cruz, tá? Para o cristão. Não é só bênção, bênção, bênção. É cruz, 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 bênção, cruz, cruz, bênção, bênção. Entende, irmãos? E tem as duas coisas no Evangelho. Não é só caminhozinho florido. Tem os espinhos também que a gente tem que passar por eles, né? Então, não é o Evangelho, irmãos, não é só resolver meus probleminhas, né? Meus probleminhas familiares, meus probleminhas profissionais, meus probleminhas econômicos. Não é isso, irmãos. Evangelho é salvação. O Evangelho é cruz. O Evangelho é eu fazer a vontade de Deus. É eu levar essa cruz. É eu perdoar. E isso também é levar a cruz, porque, irmãos, é uma coisa muito difícil perdoar. Não é fácil perdoar. Então, tudo isso é um esforço que a gente tem que fazer através do Espírito Santo, através da igreja, através de comunhão, através de unção, mas temos que ter esse compromisso, esse foco com Deus, né? Então, irmãos, muitas vezes as pessoas se desanimam porque elas não veem os sinais, elas são balizadas, né, pelos sinais. E a Bíblia fala, não, olha, a minha graça te basta. Né? Isso daí aconteceu em 2 Coríntios 12:7,
a gente vai ler isso aí, que é a história que aconteceu com Paulo, né? Por quê? Até os espinhos da coroa de Jesus, irmãos, às vezes vão resvalar na gente também, tá? Ele levou aquela coroa de espinhos, né? Mas às vezes algum espinho sobra para nós também. Então, 2 Coríntios 12, 7 fala assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual orei 3 vezes ao Senhor para que se desviasse de mim. E aí Jesus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Irmãos, tudo isso é espinho. Por isso que ele fala: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Porque a nossa fraqueza, irmãos, nos faz mais próximos de Cristo, né? Nos faz mais próximos de Cristo. Agora, Cristo pode nos livrar dos espinhos? Pode. Cristo faz sinais. Cristo faz maravilhas. Só que Cristo faz sinais e maravilhas quando Ele quer e não quando a gente quer. Porque nós, irmãos, não podemos exigir nada, porque o que Cristo já nos deu, que foi a salvação, a esperança da salvação, já é tudo que a gente necessita. O que vier de bônus, ok, glória a Deus por todas as coisas. Mas se não vier, glória a Deus da mesma maneira. Eu queria que o pastor abrisse em Marcos 8, 9, que é muito interessante. Jesus, ele fez um sinal, irmãos. E os sinais que Jesus fez, de cura, de ressuscitar, de multiplicar pães, esses sinais não foi por nenhum merecimento de ninguém. Esses sinais foram para que as pessoas se achegassem a ele. Era um elemento de evangelização. Então, olha, em Marcos 8, 9, está terminando de falar da multiplicação dos pães, né? E os que comeram era quase 4.000 e despediu-os. Verso 10, e entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Então, eles estavam pedindo o sinal do céu para o tentarem, né? Vamos inverter que dá mais sentido. Então, os fariseus estavam disputando, desafiando Jesus, pedindo o sinal do céu para o tentarem. Verso 12, e suspirando profundamente em seu espírito, Jesus disse, né? Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Então, irmãos, é aquela pergunta que eu fiz para reflexão no começo. Os atos de Jesus não são balizados nem por desafios, nem por pecadores, nem pedindo merecimento e nem falando, se você é crente mesmo, então isso vai acontecer. Ai, Senhor, se o Senhor me ama mesmo, então eu vou conseguir essa bênção. Não, irmãos, não façam esse tipo de desafio com Jesus. Muitas vezes Jesus curava porque Jesus queria evangelizar, né? Tem até alguém que perguntou para Jesus, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Acho que foi cego ou coxo. Aí Jesus falou, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestasse a glória de Deus, por isso que ele nasceu desse jeito. E aí Jesus vai e cura a pessoa. E muitos vão vir a crer em Jesus por causa desse sinal.
Né? Então, irmãos, é muito importante, toda vez que você receber uma bênção, você compartilhar na igreja, falar, pastor, eu preciso de trazer um testemunho, porque Deus me abençoou. Então, irmãos, essa bênção que você conta pode ser o que faltava para uma pessoa, um convencimento que faltava para uma pessoa vir a crer em Cristo, né? Então, é muito importante o testemunho dos cristãos, né? Por isso que, irmãos, isso daqui, hoje que eu percebi, que eu estava lendo, faz acho que uns 4, 5 dias que eu estava preparando essa palavra, mas hoje eu li Mateus 7:21, e sabe quando dá um estalo assim? Que eu achei muito interessante isso, irmãos, e eu nunca tinha notado. Uma coisa assim que às vezes ele passa tantas vezes, né, por esse versículo. E eu já li esse versículo dezenas de vezes, mas hoje eu pensei numa coisa nele que eu não tinha visto. Mateus 7:21 fala assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios, nós fizemos maravilhas. Então vos direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mas, irmãos, vocês conhecem esse verso. Então, vocês veem que os sinais não são importantes. Mas o verso 21 tem uma coisa muito importante, irmãos, no verso 21. Eu vou ler novamente. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vocês lembram daquela terceira razão que eu dei para o cristão ter que carregar uma cruz? Né? A primeira foi perseguição, a segunda foi escolhas erradas que a gente faz, a terceira é anular a minha vontade para fazer a vontade do Pai. E isso é tão importante, irmãos, e as pessoas ficam valorizando muito mais os sinais do que fazer a vontade do Pai. Isso que eu falei no começo, eu volto a falar. Eu não estou desprezando nem menosprezando os sinais, eles são importantes, mas eles não são os mais importantes. O mais importante da sua vida não é você ser curado de alguma doença que você tenha. Isso é importante? Mas não é o mais importante, irmão. O mais importante é você fazer a vontade do Pai. É isso que vai te levar a Jesus, né? Então, é uma coisa que é muito importante você refletir. A gente vê também em João 12 a história de Lázaro, que é uma história assim, que nos dá muito ensinamento sobre isso que eu estou falando para vocês. João 12:1. E foi Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Então, Jesus tinha ressuscitado, né, Lázaro? Agora vamos para o verso 9. Desce só um pouquinho, o verso 9. Amém. E muita gente dos judeus soube que Jesus estava ali. E foram. Não, irmãos, desculpa. Muita gente soube que ele, Lázaro, estava ali, né? E foram. Não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E verso 10. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar Lázaro, né, que era a prova viva da ação de Jesus. E verso 11. Porque muitos dos judeus, por causa dele, por causa de Lázaro, iam e criam em Jesus. Então, irmãos, vocês veem que teve um propósito, aquele sinal que Jesus fez. Por quê? Por causa daquela maravilha, por causa daquele sinal que Jesus fez, muitos vieram a crer em Jesus por causa de Lázaro. Por isso que eu digo, Jesus faz sinais. Só que isso não é mais importante. O mais importante é a gente estar na cruz, fazendo a vontade do Pai, e não a nossa vontade, irmãos. Então, a evidência da salvação na sua vida, irmão, não é o sinal. É você fazer a vontade do Pai. Né?
Então, quando a pessoa está na cruz, às vezes a pessoa fala assim, não, olha, eu já orei, eu estou aos pés da cruz do Senhor, eu estou, porque eu admiro tanto a Jesus, eu estou aos pés da cruz. Irmãos, nós não temos que estar aos pés da cruz admirando a Jesus. A gente tem que estar na cruz. Amém? Outra coisa, eu estou atrás da cruz do meu mestre, eu estou atrás da cruz de Jesus, porque Jesus me protege, eu estou lá atrás da cruz, bem gostosinha, bem protegida, porque Jesus me protege quando eu estou atrás da cruz. Irmãos, você tem que se expor ao mundo. Você tem que pagar o preço de ser cristão. Você tem que mostrar para os outros que Cristo está em você. Cristão não tem que se esconder atrás da cruz, mas sim subir na cruz. Então, essa historinha de estar aos pés da cruz, estar atrás da cruz, irmãos, não condiz com o que Jesus nos ensinou. Né? Então, em Mateus 16, 24, fala exatamente isso que eu estou querendo falar de um modo meio esquisito, né? Mateus 16, 24, que não devemos estar aos pés da cruz e nem atrás da cruz, e sim na cruz. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então você tem uma cruz, irmão. Não é só Jesus, você também tem uma cruz, que você é imitador dele, então você também tem uma. 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa de sua alma? Então, irmãos, eu pergunto, o que é mais importante? A minha vida ou a minha salvação? Se eu descer da cruz, eu vou salvar a minha vida, mas será que eu vou continuar com a minha salvação? Deixa eu ver aqui a hora, irmãos. Então, irmãos, eu vou falar que se eu não passo pela cruz, eu não alcanço a ressurreição, certo? O nosso velho homem tem que passar pela cruz. O nosso melindre tem que passar pela cruz. A nossa falta de perdão tem que passar pela cruz. O nosso orgulho próprio tem que passar pela cruz. A nossa forte vontade tem que passar pela cruz. Essa história, eu não mudo, isso está em mim, sabe? É uma situação que eu sei que eu tenho razão. Irmãos, é preferível você deixar o outro pensar que tem razão. Entendeu? É preferível. A gente vê muito disso, né? Deixa o outro pensar que ele tem razão. Tá? Porque eu querer ganhar todas, isso não é um fruto espiritual. Tá? Essa dissensão, né? Essa dissensão. Tem até um dizer que fala, né? Eu prefiro ser feliz que ter razão, né? Então, irmãos, o que Jesus quis nos ensinar na cruz, além de mostrar que não devemos descer da cruz. Não devemos descer da cruz. Eu não devo descer da cruz. Eu não quero descer da cruz. Por quê? Porque eu quero continuar fazendo a vontade de Deus na minha vida. Porque ela é soberana, agradável, perfeita, ela é transformadora, irmãos. E não fazer a minha vontade, as minhas convicções. Né? Primeira coisa, Jesus ensinou perdão. Quando ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Segunda coisa, Jesus ensinou o cuidado com o núcleo familiar. Porque Jesus ele olhou para a mãe dele, para Maria e para o discípulo que ele tanto amava e falou para o discípulo, cuida dela. Então, foi uma das últimas medidas que Jesus tomou, cuidar da mãe dele.
Terceira coisa, a obediência. Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, irmãos. Jesus não pensou na sua própria reputação, Jesus não pensou no seu próprio sofrimento, não pensou na sua própria vergonha quando ele foi para a cruz. Ele foi obediente até a morte. Jesus na cruz ensinou que a cruz anula maldições, mas essas maldições são as maldições da lei, né? Quando em Gálatas 3,13, não precisa de abrir, fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Jesus, ele ensinou que através da cruz, houve anulação das maldições da lei. Jesus nos ensinou a humildade, porque estar na cruz, irmãos, é quebrar o meu eu, né? Quebrar aquele eu forte do velho homem, né? Então, em Filipenses 2,7 fala que Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo semelhante a homens, e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Passou aqui a abrir? Então abre, para a gente ler junto. Filipenses 2,7. Mas esvaziou-se a si mesmo. Então Jesus se esvaziou, ele mostrou a necessidade da humildade, irmãos. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Outra coisa que Jesus ensinou na cruz para a gente, irmãos, Jesus se doou. Jesus não pensou nele mesmo. Jesus se alegrou por ele ter a possibilidade de se doar. Ele se alegrou mais em se doar do que em receber alguma coisa naquele momento. E isso ele nos ensinou. Jesus também ensinou para nós na cruz que ele é pacificador. Porque ele, mesmo quando ele foi injuriado, mesmo quando ele foi provocado, ele não revidou, né? Será que se fosse outra pessoa iria xingar na mesma altura que ele foi xingado? Né? Não, ele não se exasperou, ele é pacificador. Então, na cruz, Jesus nos mostrou isso, né? Outra coisa que Jesus nos mostrou na cruz, irmãos, que ele não buscou o prazer de estar no conforto, tá? Porque isso, irmãos, é uma coisa que é muito nosso buscar o conforto, né? Jesus, ele não buscou o conforto do corpo, conforto físico, conforto da carne, ele não buscou isso. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender, porque a gente tem muita preguicinha muitas vezes, né? Tem preguicinha de ler a palavra, preguicinha de telefonar para um irmão que às vezes está numa situação difícil. A gente tem muitas preguicinhas, né? E Jesus, ele não buscou a sua própria comodidade, né, irmãos? Outra coisa que Jesus mostrou na cruz é o compromisso que ele tem com o Pai. É o compromisso que ele tem com a igreja. É o compromisso que ele tem com a Bíblia. Esse compromisso, irmãos, seguir a Cristo é ter compromisso com Cristo. Então, irmãos, em Gálatas 6, continuando nessa mesma linha de raciocínio, em Gálatas 6, se o pastor puder abrir, Gálatas 6,14, quando Paulo fala, né? Mas longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, Paulo falava também, ele está crucificado. Ele está crucificado para o mundo. E o mundo está crucificado para ele.
Então, irmãos, essa ideia que Cristo já levou todas as dores, Cristo levou as maldições, Cristo levou as doenças, e agora a minha vida tem que ser confortável, legal, sem nenhum problema, um caminho bem largo. Irmãos, isso não combina com o que está escrito na Bíblia. Se aqui está dizendo que eu estou crucificada, quer dizer que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado porque o diabo sempre vai estar ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então, irmãos, temos que estar com os olhos abertos, temos que estar em comunhão com Deus, temos que estar sabendo que vamos ter lutas, irmãos, nós não estamos na nossa casa. A nossa casa é lá no céu. Quando você está num lugar que é estranho, sempre vai ter situações difíceis que você vai ter que enfrentar. Nós estamos num lugar, irmãos, que é regido por Satanás e regido por deuses que não tem nada a ver com o Pai, que não tem nada a ver com Cristo. Por que eu quero bem-estar nesse mundo, gozar as benesses desse mundo? Eu tenho que viver aqui, irmãos, em preparo constante, em vigilância constante, porque o diabo está buscando a quem possa tragar. E outra coisa, eu tenho que ter a salvação como a coisa mais importante e não a minha saúde e a minha vida física como a coisa mais importante para mim. A coisa mais importante para mim, irmãos, tem que ser a salvação. Porque se a coisa mais importante para Jesus, naquele momento que ele estava sendo desafiado, que estava sendo vítima de chacota, era a vida dele, ele tinha descido da cruz. Mas Jesus tinha um alvo muito maior. E o nosso alvo muito maior é estar eternamente com Cristo. Porque a nossa vida é fugaz aqui na terra, irmãos. Logicamente, a gente faz tudo para sobreviver, para ter uma vida razoável, para ter uma saúde boa. Não estou falando contra isso, muito pelo contrário, temos que buscar a melhor saúde possível. Mas, irmãos, o que temos que estar acima de tudo isso é o nosso compromisso com Cristo. Né? Então, irmãos, fale em voz alta, eu não vou descer da cruz. Pode falar aí onde você está, irmão. Fala para você ver a sensação e para que o mundo espiritual ouça você falar. Eu não vou descer da cruz. Eu não vou descer da cruz. Eu tenho falado isso, irmãos, para que os demônios, para que os anjos, para que o mundo espiritual saiba que eu não quero descer da cruz. Eu não vou descer da cruz. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos sofrer pressão moral, vamos sofrer pressão psicológica, isso faz parte, irmãos. O mundo que nos rodeia não pertence a Jesus Cristo. Jesus Cristo deixou bem claro que o reino dele não é aqui, né? Então, não fiquem, irmãos, esmorecidos quando vocês forem desafiados, porque Cristo também foi, né? Então, essas agressões emocionais e às vezes até físicas, muitos cristãos sofrem. Isso, irmãos, faz parte do script da nossa jornada aqui na Terra. Então, como Cristo não desceu da cruz, irmãos, nós não vamos descer da cruz. E saiba que o caminho é estreito, mas muito compensador. Não vamos ter nunca a sensação de estarmos sozinhos nesse caminho. Além de termos a palavra, além de termos os irmãos, além de termos a igreja, mas isso pode algum dia, de alguma maneira, faltar. Mas não vai faltar, irmãos, Jesus Cristo. E através do Espírito Santo, ele sempre vai estar ao nosso lado. Isso a gente nunca pode esquecer, que se a gente perder tudo, a gente não vai perder a Jesus Cristo, porque é promessa dele, irmãos. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu vou fazer só uma pequena oração, irmãos. Senhor Jesus,
Nós, Senhor, estamos aqui mais uma vez, Senhor, participando dessa palavra, Senhor, e com consciência, Senhor Deus, que a tua palavra é viva e verdadeira, Senhor. Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, fortaleça-nos, Pai, para que nós possamos, Senhor Deus, sempre estar cumprindo os teus desígnios, estar cumprindo a tua palavra, Senhor. E como tu não descesse da cruz, Senhor, nós não queremos descer dessa cruz, Pai. Eu te agradeço, Senhor Deus, pelo teu fortalecimento, Senhor, a tua igreja, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, que tu estás a cada dia, Pai, abrindo os nossos olhos, Senhor, para o teu evangelho. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, fortaleça cada irmãozinho aqui, Senhor. Amém. Amém, irmãos.